A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse dia, amém? Deus, Ele é bom, Deus, Ele é bom e Ele te ama. Ele te ama, Ele se preocupa contigo e Ele tem uma palavra de vida para você. A palavra de Deus fala em Salmos 31, 7, que Davi ele fala assim, olha, eu vou me alegrar e vou me regozijar na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Ele conhece tudo o que se passa, não é? Nós sabemos que nada fica escondido da face de Deus. Não tem como. Ele vê tudo. E Davi estava assim dizendo assim, olha, eu vou me regozijar, vou, porque ele é benigno. E eu sei que ele tem visto a aflição que se passa dentro de mim. Eu sei que ele vai me responder. Eu sei que ele vai me dar um socorro, ele vai enviar o socorro dele, porque eu confio nele. Aí no mesmo Salmo 31, no verso 15, fala que nas tuas mãos estão os meus dias. E Davi continua dizendo, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Olha, Deus ele vai te livrar dos teus inimigos e Deus vai te livrar desta angústia da tua alma. E uma angústia, a angústia quando está dentro de nós é porque nós queremos que algo seja resolvido. E esse algo não está sendo resolvido. Aí o que acontece? Vem a angústia. A angústia só faz parte daquilo que eu quero que se resolva e não se resolve. Mas Deus está dizendo para você que Ele vai tirar você dessa angústia, desse sofrimento. Ele vai te responder. Ele vai te dar vitória sobre os teus inimigos, sobre os teus perseguidores. E você vai entender que Deus é fiel. Mas hoje essa palavra é só o princípio daquilo que Deus tem para falar para você, mas no Salmos 30, um capítulo antes, a palavra fala assim do verso 5, que porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O favor do Senhor, ele dura a vida inteira. Enquanto você tiver vida, você tem favor de Deus. Enquanto os teus pés estiverem sobre essa terra, você tem favor de Deus. Eu vou te dar uma prova que se um homem ouve o clamor do seu filho, Deus não vai ouvir o seu clamor? No livro de Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 11, fala assim: Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome daquele lugar Kiriat Zefer. Diz Caleb: A quem derrotar Kiriat Zefer e a tomar, darei a minha filha Acácia por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel. Ontem eu preguei sobre esse rapaz, mas eu estou pregando isso que Deus me mostra para pregar isso hoje. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Acácia por mulher. Esta, quando se foi a ele, ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou: Que desejas? Ela foi lá e respondeu: Pai, dá-me um presente. O Senhor me deu terra seca, mas agora me dá também fontes de água? Então Caleb olhou para ela e lhe disse: Ok? E lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A menina recebe terra, mas a terra é seca. E quem sabe, que toda gente não precisa ser muito inteligente
para saber que terra sem água, a coisa não funciona. Você precisa de água para tudo. Aí ela recebe as águas, mas quando ela vai olhar as terras, o que eu vou fazer com essa terra seca? Não tem água. Não, eu tenho que pedir água porque meu pai tem autoridade. E meu pai pode me dar aquilo que eu estou pedindo a ele. Não é? É como se Deus faz uma promessa para você. Eu vou te dar isso. Ele te deu a promessa. Mas ele não te deu as águas para que a promessa se mova. Para que a promessa se conclua. Aí, ela, a caça, ela, não, eu tenho a terra, mas eu não tenho água. O que me adianta? Você tem um projeto, mas você não tem o financiamento. O que te adianta? Não é? Você idealizou no coração, mas você não tem as ferramentas. Como é que você vai encaixar as coisas? Como é que um Lego encaixa em outro Lego? Tem que ter encaixe. E é isso que está afligindo a tua alma. Porque você tem um projeto, você tem a terra, mas você não tem as ferramentas, você não tem água. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele deu a terra e Ele vai dar a água. Ele te deu o projeto, Ele vai te dar as ferramentas para concluir o projeto. A Cássia, vou até meu pai, vou falar com meu pai. E ele sendo homem, de carne e sangue, como eu e você, olha para a filha e diz, não, ok, você me pediu água? Eu só não vou te dar essa água, vou te dar as águas das fontes superiores e também vou te dar das fontes inferiores. Você vai ter água de um lado, você vai ter água de outro. Mas que você vai ter água na sua terra, você vai ter. Deus está dizendo para você, eu te dei o projeto, mas eu também vou liberar água. Eu te dei os planos e eu vou te dar estratégias para você concluir os planos que eu coloquei no teu coração. É a mesma coisa. Vou te dar uma casa, mas não tem dinheiro. Vou te dar um negócio, mas não tem um tostão no bolso para desenvolver o negócio. Era o mesmo caso da Cássia. Ela tinha terra. Se eu planto, como é que eu vou molhar a plantação? Se eu quero beber água, onde que eu vou buscar água? Como é que eu vou dar água para os animais? O povo vivia de criação de animais. O povo vivia de plantação. Como é que vai ser? O que adianta a terra se eu não tenho instrumento para trabalhar na terra? Ah? Às vezes tua pergunta é essa para Deus. O que me adianta ter esse projeto se eu não tenho condições para desenvolvê-lo? Não me adianta nada, Deus. E você tem razão. Você não está incorreto. Porque Deus, quando formou o homem, Deus colocou inteligência dentro de mim e você, e Deus nos deu cabeça pensantes para pensar. Nós temos cabeça para pensar. A nossa cabeça não está aqui grudada no nosso pescoço para ser um peso extra no corpo, não. Deus colocou a cabeça com o cérebro aí dentro para você pensar. Você está pensando correto. A Cássia estava pensando corretamente. Meu pai me dá terra, mas me dá água, que me adianta isso? E você está pensando. Você falou com Deus. O Senhor me faz promessa, mas não me dá o instrumento para realizar, como é que eu vou fazer da vida? Só que eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que você serve é o dono do ouro e da prata. E não é porque pregadores pregar, Deus é dono do ouro e da prata. Não, ele é dono do ouro e da prata. Toda riqueza, todo mineral que tem na face da terra, provém dele. E eu não sei se você já reparou que toda riqueza que já passou pelas mãos dos reis poderosos de antigamente, a riqueza ainda continua aqui nesse mundo. Ela não foi embora com eles, ela está aqui nesse mundo. Então, tudo que está escondido, Deus tem o poder de te revelar. Toda riqueza que um dia esteve nas mãos dos poderosos, Deus pode trazer ainda e colocar nas suas mãos. Ele é Deus, ele faz. Agora, o que eu preciso fazer é confiar. Porque se eu confio, eu sei que a palavra fala que o choro, ele o quê? Dura uma noite,
Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ou seja, vai passar. Vê se você tem lágrimas para chorar 24 horas por dia. 2 dias, 3 dias. Não, você chora, de repente você para. Aí você começa a lembrar de novo da cena, você chora, vem as lágrimas. Aí para. Vai passar. Davi estava dizendo, olha, eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei que a ira de Deus só dura por um instante. Mas o favor nas mãos dele, para mim, dura a vida inteira. E Deus tem favor para você nesse dia. Eu posso estar vivendo dias negros na minha vida. Eu posso estar a dormir e penso assim, amanhã vai amanhecer e ainda continua a noite. Mas não significa que a noite vai permanecer. A alegria virá e ela não tardará. Ao seu tempo se cumprirá. Deus tem água para você nesse deserto. Há pessoas aqui que estão num deserto assim, aquele deserto. Sabe aquele povo do Nordeste do país, do Brasil? Nordeste do Brasil, que você vê quando fica muito tempo sem chover, que a terra ela chega a rachar por falta de água? Vocês já viram isso, já vivenciaram isso, não é? Pelas redes de televisão você vê muito os noticiários que fala sobre a seca no Nordeste, né? Os animais morrendo, as plantas não crescem, nada nasce. Há pessoas que eu estou pregando aqui que estão vivendo esse deserto, que chegou um momento que a terra rachou. Mas eu quero te dizer que Deus faz coisas grandes. A palavra de Deus fala no livro de Jó 5:9 que ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Você não pode explicar. Aí, Jó fala, ele faz chover sobre a terra e ele envia águas sobre os campos. Quem faz chover sobre a terra? O teu pai. O teu pai que você orou e falou, Deus, eu preciso de assistência aqui. Eu preciso de providência aqui, Deus. Eu preciso que o Senhor abra as janelas dos céus e faça chover sobre essa terra seca. Deus está dizendo para você, estou enviando a chuva no teu deserto. Estou enviando a chuva nesse campo. Aonde você olha esse campo e fala assim, eu tenho terra, mas eu não tenho chuva. O que me adianta? E eu tenho projetos, mas eu não tenho como ir adiante nesse projeto. Ele faz coisas grandes. Ele faz maravilhas que você não vai entender, que você não pode nem contar. Você nem pode abrir a tua boca para tentar explicar o que Deus vai fazer, porque você não vai entender, nem você vai entender. A Cássia, ela tinha algo nela que me chama atenção. Eu ganhei, porque eu ganhei com um propósito. Deus tem propósito nessa terra. Mas eu tenho que pedir aquilo ainda que me faz falta. Você tem que mentalizar uma coisa. Que Deus coloca o projeto porque Ele quer realizar esse projeto dentro de você, na sua vida. O projeto que Deus coloca no nosso coração, quando é de Deus, ele arde. Ele arde. O tempo passa, mas ele está ali ardendo, ardendo, ardendo. Ele está queimando dentro do teu peito. O tempo passa, mas está ali como uma chama. Ela não se apaga. Porque enquanto não ser realizado, essa tua vontade não vai passar. Deus coloca projetos dentro de nós. Para quê? Para nós lutarmos, perseverarmos e irmos adiante, porque Ele vai realizar. Ele faz chover sobre a terra. Ele envia água sobre os campos para pôr os abatidos. Talvez você esteja aí abatido. Talvez você esteja aí desanimado. Talvez você já tentou, já lutou, já pediu, já falou, implorou e a tua alma está abatida. Aí ele faz isso, enviar chuva sobre a terra, enviar água sobre os campos para pôr o abatido num lugar alto. E para que os enlutados, quem são os enlutados? Que estão chorando, que estão de luto, de tristeza, se alegrem da maior aventura.
Deus está dizendo para você: sou eu que enviei a chuva nesse campo. Sou eu que te dei a terra, mas também vou te dar água. Eu te dei o projeto, mas eu vou te dar condições para realizar o projeto. Você está preocupada à toa, mas você fala: Deus, de onde que virá? A chuva vem do céu, mas você não sabe como é que ela se forma. Ela vem. Quando chega o momento dela cair, ela cai. Ela vai cair sobre o teu deserto. Você tem que confiar no Deus que você serve. Você tem que andar perseverante. O choro dura uma noite. Estou chorando, mas vou me alegrar. Existe um homem mais exemplar do que Davi na Bíblia, que viveu com Deus batalhas? Não, gente. Davi, ele escreve o Salmo sabendo o que ele estava falando. Ele não está escrevendo por escrever meras palavras. Ele está escrevendo porque ele sabe o que ele viveu em Deus e o que ele estava vivendo naquele momento. Caleb dá terra à filha, mas também dá as fontes inferiores e superiores. Deus vai te dar superior e ainda aquilo que você nem esperava virá para acrescentar na tua vida. Deus está dizendo para você: vou realizar o desejo do teu coração, vou te colocar num lugar alto, vou te tirar desse lugar de luto e vou te dar coisas para te alegrar. Sabe? É confiar. É confiar. Confiança gera perseverança. E perseverança move o coração de Deus. Olha lá, está passando por luta, mas está perseverando. Está sendo acusado, mas não desiste. Está sendo perseguido, mas não retrocede. Deus, ele pegou pessoas que ninguém deu nada por elas e colocou em lugares altos aqui na palavra. Esther era uma camponesa, órfã do pai e da mãe, e foi criada pelo primo. O primo de Esther era como um pai para ela. Aí, Mardoqueu, ou Mardocai, era um homem que tinha visão. Quando ele ficou sabendo que tinha sido abertas inscrições para o reino, para a nova rainha, ele não pensou duas vezes para inscrever a prima como filha, era como filha para ele. A menina, de origem judaica, que quando entrou no palácio nem falou de onde que era, não é? Nem a sua origem. Por quê? Porque Deus dá estratégia até nessas coisas. Ah, é mentira, mentira do diabo. Não, é estratégia mesmo. Sabia disso? É estratégia. Deus te dá estratégia para calar a boca. Deus te dá estratégia para falar no momento certo. Deus vai te dando estratégias para você romper na vida. Esther precisava romper porque Deus tinha um propósito na vida dela e através da vida dela. Foi concorrido o cargo. De todas as províncias havia uma ali que tinha se candidatado. Mas a Bíblia fala que Deus estava com Esther. Que a graça estava com Esther. Esther era o favor do rei era com Esther, porque você não vê escrito Deus, a palavra, né, o nome Deus no livro de Esther. Mas você sabe em todo o tempo que do começo ao fim Deus estava lá com Esther. O favor de Deus estava na vida daquela jovem. Quando o favor de Deus está comigo, eu prospero. Na prisão eu prospero. José na prisão prosperou. Eu prospero. O eunuco do rei olhou para Esther e achou graça naquela menina. E pôs ela na melhor parte da recâmara do rei, no lugar das mulheres lá do arraial das mulheres, no arraial não, no harém das mulheres, onde só tinha mulheres. Ela foi tratada entre assim, você pode notar quando você lê o livro de Esther que ela foi tratada de uma forma maravilhosa, do começo ao fim. O favor de Deus estava com ela. Entre tantas mulheres, havia graça nela. E a graça, ela altera tudo. A graça transmite a diferença em todo lugar que você vai. Quando você tem a graça de Deus sobre a sua vida e quando você tem o favor de Deus,
nada impede o que Deus tem para fazer na tua vida. Pessoas que humanamente você olha e fala assim: não, eu não dou nada por essa, eu não dou nada por esse. E quando você vai ver, Deus fez. E Deus está dizendo para você: eu te dei a terra, mas eu vou te dar água. Eu te dei o projeto e eu vou concluir o projeto na tua vida. Descansa o teu coração, porque eu não te abandonei. Se Caleb, sendo homem, ele ouviu o pedido da filha, você acha que Deus, sendo Deus, não vai ouvir o teu pedido? Que você é a imagem e semelhança dele? Acha disso? Acha que Deus não vai ouvir? Sabe o que o diabo gosta? É de sentar no nosso ombro como se fosse um bonequinho, aqueles bonequinhos sentam no teu ombro, aqueles desenhos animados. E começa a falar: não, Deus não vai fazer nada disso. Desiste disso. Não, pensamento bobo. Não, desiste. Deus não tá nisso. Não, 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 não. Isso não, isso não. Isso não é para você. Isso é muito grande para você. Não, não, não vai por aí não. E o Espírito Santo insistindo e falando no teu espírito: eu sou com você. Eu vou realizar. Eu vou fazer. Eu vou te surpreender. Eu vou fazer que a água ela seja enviada dos céus e molhe o campo que você está pedindo para ser molhado. Você serve um Deus, gente, que ele frustra, a pessoa fica frustrada. Sabe? Quando a palavra fala que ele frustra as maquinações dos astutos, dos que se acham demais inteligentes. E ele faz isso para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Tá se achando inteligente demais. Ele vem, ah é? Vou lá e te frustro. Ele faz isso. Ele frustra as maquinações dos astutos. Ele apanha os sábios na sua própria inteligência. Você serve a um Deus que confunde tudo. A palavra fala que bem-aventurado é o homem. Sabe o quê? A quem Deus disciplina. E não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Deus está te disciplinando a confiar nele. Deus está te disciplinando a estar nele. Desculpa de manhã, mas de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é gravar. Mas as palavras ficam presas porque talvez, não é? A gente acorda, já começa a falar e eu sou assim. Eu sempre fui de acordar e eu falo poucas coisas de manhã. Para mim é complicado falar de manhã. A oratória fica péssima. A dicção horrível. Então, desculpa lá que às vezes começa a gaguejar ou as palavras não saem como eu quero, mas você está entendendo a mensagem que Deus está falando com você. Amém? De manhã, para mim, é complicado falar. Eu nunca gostei de falar de manhã. Eu gosto de estar quietinha, caladinha. Mas Deus colocou esse projeto de gravar de manhã. Então, a gente tem que obedecer à voz de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Mas de manhã, a dicção, horrível, horrível. A palavra fica travada, nada sai, né? Mas você está entendendo aí o que Deus está falando com você. Você tem que aceitar o que Deus está falando com você e você tem que entender que você é bem-aventurado porque Ele está te corrigindo. Ele está te mostrando o caminho, está te falando para você. Eu vou fazer na tua vida e pronto, acabou. Ai, Deus fala tanto que vai fazer na minha vida, nada acontece. Será que nada tem acontecido mesmo? Ou é que você está tão focado em uma coisa só e não está vendo as outras que estão acontecendo? Porque a Cássia, né? Outros falam a Cássia, ela ganhou a terra, mas ela queria água, certo? Ela podia simplesmente se contentar com a terra, mas ela sabia que daquela terra não ia durar, não ia prevalecer muita coisa ali porque não tinha água. Ela vai e fala com o pai. O pai resolve a situação da filha. Você vai chegar diante de Deus e você vai apresentar as suas queixas a Ele. Porque eu sou assim. Quando uma coisa está me deixando angustiada, quando a coisa não tô bem, Deus, não tô bem. Eu falo, olha, Deus, eu apresento. Ó, tô passando por isso. Eu não tô contente com essa situação. O Senhor tem que me ajudar a resolver porque eu não consigo resolver sozinha. E Deus responde.
Às vezes Deus não vai responder como você quer, porque eu já vivi isso e vivo isso muitas vezes, já vi e estou vivendo. Ele não vai responder como você quer, mas ele vai te responder. E ele vai enviar a chuva. E você vai prosperar onde você acha que você não vai prosperar. E ele vai te abençoar onde você pensa, não, aqui já não tem como ser abençoado. E é aí que ele vai te abençoar. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que descansar em Deus e saber que Ele está trabalhando por mim. Ele é um Deus fiel. O que sai da boca de Deus, gente, acabou. A palavra fala que ele deitar abaixo não se reedificará. Se ele lança na prisão, ninguém pode abrir a prisão. Acabou. Acabou. E se ele retém as águas, elas secam. Se ele largar as águas, o que acontece? Devasta a terra. Porque com ele está a força, com ele está a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Domínio, comando de tudo. Olha esse vulcão, como é que está a destruir tudo. Imagina se Deus mandasse fogo do céu no tempo de Sodoma e Gomorra, como é que ficaria a humanidade? Você já parou para imaginar como Deus é misericordioso? Com o mundo como está hoje, a situação como está hoje. Eu estava ontem dentro do carro e passei no centro da cidade e estava lá. Aprovação para casamento entre homossexuais. Tava lá uma foto com 2 mulheres e 2 homens, um casal de mulher e um casal, não é nem casal, né? Nem sei te explicar como é isso. As pessoas querem alterar as coisas de Deus. E eu olhei aquilo e falei assim, Jesus, nós estamos a viver mesmo no fim dos tempos. A coisa tá a apertar. O cerco tá a apertar. Por quê? Porque a partir que autoriza, né, o casamento aqui na Suíça entre 2 mulheres e entre 2 homens, é lei. E por lei, você não pode falar nada, não é lei. Eles também têm direito como você tem. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer colocar lei, criar a lei dele, porque se Deus pode criar a lei dele, eu também posso. Então, se Deus gosta que a lei dele seja respeitada, a minha também tem que ser respeitada. É isso que Satanás tem feito nesses últimos tempos. Aí eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim assim, eu tô boba com essa situação. E tem pessoas que falam, ai, que maravilha, foi aprovado. Que maravilha, foi aprovado. Aprovado o pecado. Aprovado o quê? Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Aí você imagina se Deus mandasse fogo como mandou no tempo de Sodoma e Gomorra, que aquele povo era pervertido. Já viu a destruição que seria? Porque um vulcão já está destruído tudo, imagina se Deus fizesse o que fez antes. Eu quero dizer para você, Deus é tão misericordioso, Ele tem tanto amor por nós, Ele tem tanta paciência, porque o mundo, gente, o mundo cada dia mais tende a piorar. E as pessoas hoje, você olha assim, cada noticiário que você fica assim, gente, como é possível uma coisa... Eu estava vendo numa notícia ontem no jornal, de um pediatra, que foi uma criança e ele descobriu que essa criança sofria abusos sexuais. Entrou um homem com capacete, eu acho que muita gente viu esse noticiário, entrou um homem com capacete dentro lá do hospital onde ele estava atendendo, com muitas crianças sentadas ali, com as suas mães. Havia até uma mãe com uma criança dentro do consultório dele no momento que isso aconteceu. Entrou aquele motoqueiro, né, com aquele capacete na cabeça, com uma arma e matou o homem. Para calar o homem? Claro. Porque ele, como médico, ele fez um juramento. E ele estava cumprindo aquilo que ele jurou. De salvar vidas, e ele estava salvando a vida daquela criança. Aí você fala, gente, como é que a humanidade, cada vez que passa, tá pior? E se você não se endireitar, você também vai na onda do povo. Se você não colocar os princípios de Deus no teu coração, você daqui a um tempo está fazendo como esse povo, ainda pior. Porque o diabo, ele vem sim, com um sapatinho de lã. Você não vê, mas ele está aí. O que a Bíblia fala? Que ele tenta ser como um leão. Ele tenta, porque ele não é, né? Só existe um leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Ele tenta ser, mas ele tenta, e ele imita bem. E ele está aí, ao teu derredor. Você não está vendo nada, mas ele está aí. Houve um testemunho de uma irmã, e ela até gravou um áudio, né? E ela até mostrou o áudio. Ela estava orando, gente.
Ela tem um momento de oração dela. Você acha que você está orando, que você não está aí sendo cercada? Você acha? Olha, eu arrepio toda de falar isso. Você vê que Deus está aí falando com alguém. Deus está falando com muitos, né? Não com alguém, com muitos que estão me ouvindo. Ela orando. E ela costuma gravar a oração dela para enviar o áudio. Não é como eu faço, estou aqui gravando a pregação para enviar para vocês. Ela, de repente, ela vai escutar o áudio. Quando ela vai escutar o áudio, sabe o que ela escuta no fundo do áudio? Como um cão. Sabe aquele cão? Quando tá assim rosnando para a pessoa para morder? A oração toda. Ela orando e o cão rosnando. O que vocês acham que é? O que vocês pensam que são? Coincidência? Não. Ela orando e o inimigo tentando impedir a oração dela. E ela ouviu ali no áudio. E Deus permitiu ela ouvir. Sabe para quê? Para ela ver que o mundo espiritual é real. O que você está vivendo aqui é real. Tá bem? O mundo espiritual é real. E tudo que nós oramos ao Pai, Ele nos responde. Eu já disse. Muitas vezes é como a gente quer, muitas vezes não. A maioria das vezes não. Mas Ele nos responde. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele sabe que você precisa de água nessa terra seca. Ele sabe que você precisa desse instrumento para ser manuseado naquilo que Ele já projetou para você. Você acha que Deus vai começar e não vai acabar? A providência virá de onde você menos espera. Sabe? Quando você não está esperando daquela pessoa e Deus vai lá e usa aquela pessoa para te dar. Sabe quando você está assim desesperado e de repente bate alguém na tua porta e te oferece algo que você não esperava? Deus faz isso, surpreende. Ele frustra as maquinações dos astutos, dos inteligentes, porque muitas vezes nós nos comparamos como um ser muito inteligente. Ah, já pensei de todas as formas, e de todas as formas não encontrei solução. Então guarda os pensamentos para você, porque você não supera os pensamentos de Deus, jamais. Ele faz do jeito que ele quer fazer. E outra coisa, presta atenção que eu vou dizer para você, porque isso aqui é muito, muito sério. Deus, ele vai te levar por caminhos que são estreitos, sim. Ai, eu não gosto de caminhos estreitos. Mas ele vai te levar. E se chegar num momento que é muito apertado e você não conseguir passar, ele te pega no colo e te leva. Mas você vai passar por eles. Mas ele sempre vai te socorrer. Sempre, 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 sempre. A palavra fala que ele é o meu socorro bem presente nos momentos de aflição. O meu socorro bem presente, está lá presente, comigo, constantemente. Você tem que entender isso, olha. A gente tem que mentalizar uma coisa. Eu vivo para Deus. Eu nasci com um propósito. E o meu propósito é servir a Deus. E as demais coisas que Deus tem para fazer aqui, Ele vai acrescentar. José nasceu com um propósito de conhecer e servir a Deus. E as outras coisas Deus foi acrescentando ao longo da trajetória dele aqui na terra. Esther nasceu com um propósito. Cativa, não é? Você sabe o que é ser cativo, ser preso, a vontade de ir para outro lugar e não poder ir? Estar ali cativo, aquele povo, aquela cultura, aquela língua? Era Esther. Mas nasceu com o propósito de adorar e servir a Deus. E nesse propósito de servir e adorar a Deus, as outras coisas foram acrescentadas. O teu propósito principal é a tua adoração a Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo para você: estou eu fazendo grandes coisas na tua vida. Estou eu realizando os desejos aqui de corações que estão pedindo para mim, para molhar essa terra seca, essa terra árida, aonde eu não encontro solução. Você não precisa encontrar solução. Deus é a solução de tudo. Você só precisa orar. Eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, né? Que foi meu primeiro trabalho com carteira assinada, foi com 15 anos. Eu estava na igreja, eu estava lá no último banco da igreja. Estava numa angústia para sair da igreja. Eu não estava bem, era uma tarde da benção, eu queria ir embora para casa.
Aí tinha uma irmã, uma pastora ministrando lá de outra igreja, e ela terminou a pregação e ela lá com o microfone, ela olhou para mim e falou assim, apontou o dedo e falou assim, olha, o diabo tá fazendo de tudo para você sair daqui, porque Deus tem uma bênção para te entregar ainda hoje. E realmente eu estava tão angustiada. Eu queria de tudo sair da igreja, eu não estava percebendo o porquê, mas eu não estava bem, eu queria ir embora, sabe? Aquele desânimo, aquela coisa assim inexplicável. E ela olhou, apontou o dedo para mim e falou assim: o diabo está fazendo de tudo para você sair da igreja. Porque hoje Deus tem uma bênção para te entregar. E sabe qual era a minha bênção? Era a porta de trabalho, que eu ia trabalhar. Olha como é que o diabo faz. Quando você sente essa inquietação, essa falta de ânimo de orar, essa vontade de desistir, ora mais, busca mais, persevera mais, porque a tua vitória está pertinho de você e você ainda não está sabendo. Mas ele sabe, porque ele já viu no mundo espiritual. Acha que ele é bobo? O que ele queria? Não, tirar ela da igreja porque assim ela não recebe aquilo, não toma posse. Tem que ser liberado antes no mundo espiritual para depois se tornar no mundo físico. Tem que ser liberado, e ele não quer que seja liberado, mas Deus está liberando sobre a tua vida através da minha vida, no mundo espiritual. Eu mandarei chuva sobre essa terra seca, e você se fartará das bênçãos de Deus. Tem projetos aqui tremendos para ser realizados. Há pessoas aqui que Deus vai tirar do Brasil e vai levar para o exterior. Vai, promessa antiga, Deus vai tirar você dessa terra e vai te levar para outro país. E vai te prosperar lá. Deus pode prosperar? E prospera, mas Deus tem um caminho para você lá. E os caminhos de Deus nós não entendemos, são maiores. Os pensamentos são maiores do que o nosso. São mais altos. E Deus está dizendo, eu vou te tirar daí, vou te levar para lá, porque é lá que eu quero fazer uma obra completa em você. Há pessoas aqui que Deus vai entregar chave de loja. Vai ter a sua própria loja. Há pessoas que vão entrar na sua loja e vai falar assim, gente, eu consegui. Deus mandou chuva nesse deserto. Há pessoas aqui que estão desejando comprar casa e não tem condições de comprar casa. Deus está dizendo para você, eu vou te dar a casa que você me pediu. E vou te dar condições de você mobiliar a casa como você sonhou. Quando você está aí com esse pensamento de desistir, ore mais. Porque o inimigo está aí ao teu redor tentando fazer você desistir. Colocando pensamentos de dúvida dentro de você. Aí você usa a sua autoridade e fala, não, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E ponto final, acabou. Não dá esse gostinho para Satanás de você desistir por pouca coisa. Não desista. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Fidelidade é tudo. Tem dias aqui, gente, que eu tô pregando só pela misericórdia de Deus. Que é uma luta que eu tô vivendo. Tem dias aqui que só Deus sabe como eu estou, mas eu penso, não. Eu tô aqui para ser bênção. Eu não tô aqui para ser maldição. Eu tô aqui para ser um canal de bênção para você. Se nesse momento não tá correndo bem as coisas como eu queria que corresse na minha vida, mas não quer dizer que eu não possa ser um canal de bênção para ministrar sobre a tua vida. Porque se eu for pensar só nos meus problemas, gente, eu não ajudo ninguém. Eu não prego para ninguém, eu não oro para ninguém. Eu tenho que mentalizar, se ainda não realizou da minha vida, porque não chegou o tempo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto você tem para dar, então dá, porque você é muito mais abençoado dando do que recebendo. Você é muito mais próspero dando do que recebendo. Se doando, sendo servo, do que sendo servido. Jesus amava servir. Por isso nós temos que imitar Jesus em tudo. Imitar Jesus nisso. Servir. Servir ao próximo, ajudar o próximo. O que tiver ao teu alcance para fazer, fazer. E você será recompensado. O reino de Deus é justo e recompensará você. Eu tenho uma palavra de vida para você, esta é a palavra. Deus está enviando água sobre os teus campos, sobre a tua plantação, sobre esse deserto, sobre essa terra que já até rachou por não ter água. Deus está enviando água sobre a tua vida. Saiba de uma coisa que na sua mão, na mão de Deus está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Quer dizer, ele tem um controle sobre a tua vida. Ele tem um controle sobre você. Deus, Ele está falando com você. Não está comigo a sabedoria, não está comigo a força,
não está comigo o conselho, não está comigo o entendimento. Então descansa. Descansa o teu coração. Olha, Deus está dizendo aqui que o que eu estou fazendo na tua vida, eu tô trazendo tanta alegria para você, que você vai viver um tempo assim de como se você tivesse anestesiado. Não, eu estou vivendo isso mesmo? Não, você está vivendo isso mesmo. Você vai viver essa fase que você precisa, que você pediu, de olhar e ver que a tua terra está sendo molhada. Você precisa disso da paz. E Deus sabe que você precisa, não é? Deus sabe que nós precisamos de recursos aqui na terra. O recurso vem de Deus. Imagina se Deus cortasse o oxigênio, morria tudo, caía tudo aqui duro. Imagina se não tivesse água, morria tudo. Sem água, como é que sobrevive? Mas Ele dá sempre o favor dele, dura a vida inteira. Enquanto tem vida, eu tenho o favor de Deus. Enquanto estou aqui na terra, eu estou contemplando a bondade de Deus para comigo, para com os meus. Amém? Lembra disso. Deus é fiel em todas as suas promessas. E o que Ele te prometeu se tornará realidade. E Deus alegrará o teu coração e te fará próspero no lugar aonde Ele te colocar. Aonde Deus te colocar, você se tornará uma pessoa próspera, você será próspero. A bênção de Deus está sobre a tua vida. E Deus tem falado aqui, Deus está te dando autoridade, Deus está te dando sabedoria. E Deus tem te dado, sim, conhecimento para você entender o que Ele está fazendo. Há coisas aqui que Deus está revelando no teu coração para que você entenda que é Ele que dá o projeto, mas é Ele também que manda a chuva, que manda os instrumentos para você realizar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você e até amanhã, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, porque essa paz, ela excede todo entendimento. Você não entende, mas você sente paz porque Deus cuida de você. Até amanhã, se Deus permitir. Amém.